Olá, vamos falar hoje sobre um assunto importante de serviços funerários e, para isso, temos uma referência do setor no estado, o empresário Matheus Fórmulo, diretor comercial da L Fórmulo de Caxias do Sul, uma empresa com uma grande trajetória. Desde 1957, começou com o avô e tios do Matheus em Caxias do Sul, depois em Farroupilha, Bento Gonçalves, São Marcos, desde 2017 em Santa Maria, com a administração do cemitério Santa Rita e também São José, e depois o crematório, e mais recentemente em Osório. O Matheus trabalha há 25 anos diretamente na área, então conhece muito desse mercado. A L Fórmulo administra nessas cidades crematórios, funerárias e também cemitérios. Obrigado pela presença, Matheus, e para começar, contar um pouquinho mais dessa história aí que começou em 1957 lá em Caxias do Sul, do Grupo L Fórmula. Obrigado, Deni. Obrigado. Saudação a todo o público do Grupo Diário. O Grupo L Fórmula nasceu em 1957. O meu avô e os meus tios vieram do interior de Caxias do Sul e optaram por montar um negócio na cidade. É uma família italiana, bastante empreendedora. Eles produziam, e até hoje produzimos, vinhos e sucos, com as plantações de uva que tem lá nas terras de origem deles. E eles optaram em 1957 para se transferir para a cidade de Caxias do Sul e lá empreender. O primeiro empreendimento foi a empresa funerária Requiem. Na verdade, ela nasceu com um nome triplo, que era Zandomeneghi, Fórmulo e Rec. Eram 3 sobrenomes, 3 famílias de Caxias do Sul. Logo depois ela passou a ser empresa funerária Requiem, que Requiem é descanso do latim, né? E aí os negócios foram se desenvolvendo. Em 1971, houve uma cisão na empresa Requiem, onde um tio, um dos integrantes da família, ficou com aquela empresa de 1957, vindo a transformá-la numa empresa de produção e fabricação de urnas funerárias, de caixões. E a nossa família fundou, o restante da família, fundou o Grupo L Fórmulo em 1971 e que até hoje vem atuando no mercado funerário no Rio Grande do Sul e hoje sendo considerada uma das maiores empresas funerárias do Rio Grande do Sul. Você já tem 25 anos de trabalho direto, né? Acompanhava desde criança. Sim, eu acompanho desde criança. O meu pai, ele é ativo na empresa. Hoje ele ainda é quem faz as compras de urnas funerárias, urnas de cinzas, organização dos estoques, né? E então eu vivo o assunto funerário, porque eu sou de 1982, né? Então eu vivo o assunto funerário desde que eu nasci. Vivo também a ausência eventual do pai por estar ligado a um negócio 24 horas, mas eu atuo dentro da empresa desde o ano 2000, quando eu saí do ensino médio e passei para a faculdade de administração. E aí eu entrei na empresa no ano de 2000. Lá eu comecei a atuar no ramo funerário. Mas para isso também se preparou, fez MBA na área. Conta um pouquinho disso, por favor. Sim, na verdade eu me formei em administração com habilitação em marketing, lá numa faculdade de Caxias do Sul, a Faculdade da Serra Gaúcha. Depois, ao longo dos anos, eu fui participando de feiras, de eventos do setor funerário. Logo depois da minha formação, eu também fiz uma gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, juntamente com o meu tio, que é o diretor da empresa, que é o senhor Valduino. Ele tem formação em administração, em direito, gestão empresarial. E em 2011, eu participei de um intercâmbio funerário, onde eu pude fazer na National Funeral Director Association, que é a NFDA. Eu fiz um intercâmbio funerário que era uma especialização em serviços funerários nessa associação americana. Essa associação é uma referência mundial em termos de desenvolvimento de pessoas para o ramo funerário, inclusive especialização. Então, eu acabei não cursando as especializações posteriormente,
mas eles têm especializações em serviços de cremação, em montagem de empresas de crematórios, em serviços funerários, em cerimoniais fúnebres. Eles têm uma série de segmentações ainda desse curso. Eu fiz o curso inicial, que era o intercâmbio funerário, de melhores práticas funerárias e desenvolvimento do setor. E o grupo L Fórmula começou lá em Caxias, mas depois foi se expandindo para essas várias cidades. Hoje, quantos funcionários tem no estado? Em que cidades vocês têm crematórios, administram cemitérios, funerárias? Conta um pouquinho para a gente do tamanho e do envolvimento que isso dá, né? Sim. O Grupo L Fórmula hoje ele é composto por cemitérios, funerárias e crematórios e plano funerário. Em Caxias do Sul, que é a maior operação do Grupo L Fórmula, nós temos capelas funerárias em funerárias, né? Então lá, como é que funciona, Denis? O setor funerário, em cada determinadas cidades, eles foram se desenvolvendo de uma forma. Em Caxias do Sul, não haviam capelas mortuárias. Então as pessoas faziam os velórios em casa e depois elas levavam para o cemitério, seja o cemitério público ou o cemitério de comunidade. Além dos velórios em casa, muitos velórios aconteciam nas igrejas do interior. Lá em Caxias são 108 cemitérios de interior. Então, praticamente para cada cemitério tem uma igreja na frente, que eram as comunidades do interior. Em 1971, a nossa empresa construiu uma capela de velórios privada, né? Então, isso foi a mudança cultural e conceitual dos velórios na cidade de Caxias do Sul, onde as famílias passaram a ter uma capela para fazer locação. Ali a empresa começou a se desenvolver como capela, como funerária e como casa de velórios. Então, em Caxias, nós mantemos 3 empresas funerárias, todas elas com capelas para a realização de velório. Nós temos o plano funerário, que é o Assiste Prev, que é quem faz o planejamento, para aquelas pessoas que querem fazer o seu planejamento em vida e deixar esse assunto resolvido para o dia da morte. Nós temos um crematório, que é o Crematório São José, em que ele está estabelecido em uma área de 36 mil metros quadrados e que ele é um dos únicos do Brasil que ele é considerado um cemitério só para cinzas. Ele é um parque com lóculos cinerários onde as famílias depositam as cinzas após o recebimento, após a cremação. E mais recentemente, em Caxias do Sul, nós adquirimos um cemitério, que era o maior cemitério da Mitra Diocesana, que é quem comanda a Igreja Católica, enfim, e nós adquirimos em Caxias do Sul. Então, em Caxias do Sul é a única cidade que nós temos todas as operações, a gente pode dizer, né? Funerária, capela de velórios, cemitério, crematório. Em Farroupilha, São Marcos e Bento Gonçalves, nós temos funerárias com capelas de velório. Sim. Em Osório, nós temos o crematório com capela de velório. Não temos funerária e não temos cemitério. Sim. E em Santa Maria, nós temos cemitérios, capelas de velório e crematório, não tendo a funerária, tendo apenas, em todas elas nós vendemos planos funerários, planos de cremação, que é um dos carros-chefe das nossas empresas, que é para atender justamente essas pessoas que são mais planejadas, né? E ao todo, quantos funcionários, quantos serviços em média por mês de cremação ou outros serviços? Nós hoje estamos com 160 funcionários, né? O serviço funerário tem uma particularidade, que ele é 24 horas, né? Então, todos os turnos, tu tem gente alocada em todas as unidades, sempre de plantão. Tendo serviços ou não tendo serviços, tu tem uma estrutura mínima montada, seja para atendimento, seja para transporte, então tem que ter a frota e tudo mais. Hoje nós temos 160 funcionários distribuídos em todas essas cidades que eu citei. Nós temos uma frota com mais de 45, 46 veículos. Nós realizamos hoje mais de 300 funerais por mês, mas somando as cremações e os serviços cemiteriais, a gente faz mais de 500 operações de atendimento mensal. Claro que o serviço de cremação, por exemplo, ele é um serviço que ele está em desenvolvimento. Por que a gente diz desenvolvimento? A evolução dele, ela é lenta, mas ela é sempre positiva. Mas sempre quando a gente puxa uma estatística,
de um período um pouco mais longo, porque tem meses que dá mais, tem meses que dá menos, tem meses que dá bem menos, né? É que isso é uma questão cultural, né? É cultural, principalmente ligada à religião, né? Então, os mais antigos, principalmente os católicos mais antigos, a geração dos nossos avós, tá? Eles que estão falecendo hoje, não, óbvio que não só eles, né? Sim. Mas em termos macro, essa geração, ela é mais ligada à Igreja Católica, à religião católica. E muitos deles não têm a informação de que a Igreja não é contra a cremação. Desde 1969, no Concílio Vaticano de 69, a Igreja informou, né, por meio do Vaticano mesmo, informou que não havia nenhuma restrição à cremação, exceto para fins de, eu quero fazer algo que não, enfim, né? Então, a Igreja Católica, ela se colocou favorável à cremação. Então, o que a gente vê é que a evolução da cremação, principalmente nas regiões mais católicas, elas vão passar por um processo geracional. Então, a geração que está falecendo hoje é dos nossos avós. Esses 10% optam pela cremação. Quando a geração dos nossos pais estiver falecendo, de repente vai estar em 15%, 20%. Quando a nossa geração estiver falecendo, deverá ultrapassar os 50%. Então, quando se monta uma estrutura de crematórios, ela tem que ser pensada por muitos anos, porque ela vai trabalhar com pouca demanda, né, por longos anos. Isso vai também dos hábitos também. Eu pego como exemplo, quando era criança, meus pais todo dia 2 de novembro iam no cemitério, além de eventualmente outras datas, como Dia das Mães, Dia dos Pais. E hoje a gente vê que na nossa geração já não é tão comum isso, levar Sim. os filhos, ou seja, o apego à questão do cemitério, do túmulo, e também a questão de custos, né, de manutenção, as dificuldades. Aqui mesmo, em outro cemitério público, né, houve depredações, né? Exato. Então tudo isso acaba mudando a maneira como as pessoas encaram, né? A despedida ou a conservação dos corpos e tal, das ossadas. Por isso que talvez a cremação comece a crescer, né? Questão de custos e questão cultural, de hábitos, né? Tem a questão cultural. Quando a gente fala em questão cultural, nós temos a questão cultural ligada à religião. Sim. E a questão cultural ligada aos hábitos. Isso. Então, quando a gente se refere à questão cultural ligada mais aos hábitos, eu te dou 100% de razão, né? A nossa geração não vai para o cemitério. A geração mais antiga vai para o cemitério, e mesmo quando ela opta pela cremação, ela segue aquilo que a Igreja Católica diz. E o que a Igreja Católica diz? Mantenha um ponto de referência. Então é por isso que essas pessoas vão ao cemitério, porque elas têm aquela referência de onde está sepultado aquela pessoa querida, que era o seu pai, que era a sua mãe, o seu avô, a avó, e ela continua indo para o cemitério para ter aquela referência. E é por isso também que, acompanhando essa evolução ou mudança cultural, a maioria dos cemitérios, ou o nosso crematório de Caxias, por exemplo, e aqui também vai ter, possui os lóculos cinerários. Os lóculos cinerários são considerados uma solução para as pessoas que querem ter um ponto de referência, assim como uma solução para aqueles que não têm onde colocar as cinzas e não querem levar ela para casa. Então, os lóculos cinerários vêm acompanhando essa mudança cultural, e isso vem trazendo um bom resultado tanto para as empresas do serviço funerário, do serviço cemiterial, como para a parte do luto, da psicologia, para aquelas famílias que têm essa necessidade ou essa preferência por ter este ponto de referência. E aí eu volto só para uma questãozinha da igreja. A Igreja Católica, quando ela falou que estava permitido, que ela não se opunha ao ato de cremar, ela sempre, ela coloca lá no Concílio Vaticano, ela coloca manter um ponto de referência. A Igreja Católica, então, quando ela previu essa liberação dentro das normas deles, né, ela também previa já esse ponto de referência. E então isso, querendo ou não, essa mudança de hábito, seja na questão cultural relacionada
relacionada à religião, como mudança de hábito cultural relacionada ao nosso dia a dia, às nossas rotinas, elas estão diretamente ligadas com esses espaços, né? O cemitério e a cremação e o crematório. Em Caxias do Sul, então, já tem um espaço onde as pessoas podem deixar as cinzas, é isso? Identificado, que aqui é onde está o meu ente querido, os restos do meu ente querido, as cinzas, é isso? Isso, são considerados... São janelinhas pequenas, como que é esse espaço? E isso vai ter em Santa Maria futuramente? Quando que deve ter? Sim, nós chamamos de lóculos cinerários. Em Santa Maria, eles já estão, inclusive, tabelados pelo município. Quando nós apresentamos para o município o projeto dos lóculos que nós vamos construir agora, o município já correu na frente, fez o tabelamento dentro de preços do mercado, em nível estadual, de cidades de mesmo porte. Os lóculos cinerários nós vamos começar a construção em breve, a gente deve entregá-los até o finados desse ano, e a gente vai promover uma ação de apresentação para a comunidade. São como se fossem pequenos túmulos, né? Então, lóculos, na verdade, os túmulos também são chamados de lóculos, né? Sim. A gente aqui costuma chamar de gavetas, sim, ou de carneiras, né? Mas eles também são chamados de lóculos. Os lóculos cinerários são pequenos túmulos de aproximadamente 30 centímetros por 30, com a profundidade suficiente para a colocação de uma urna cinerária, ou mais de uma urna quando for um lóculo cinerário familiar. Esses lóculos, via de regra, são padrão. Aqui em Santa Maria deverão ser padronizados também, com uma pedra na frente, com a identificação da pessoa falecida, e eles servem de ponto de referência, atendendo aquilo que a igreja preconiza e também atendendo a necessidade daquelas pessoas que querem ter este ponto de referência para ir anualmente, ou semanalmente, ou diariamente, fazer essa visitação para trabalhar essa sua saudade, esse ponto, e ter esse local para a sua meditação e o seu momento de reflexão. Em Santa Maria nós vamos ter mais de 1.000 unidades disponíveis para venda, para cessão de uso perpétuo, que é como nós chamamos, né, as vendas, porque elas não são uma venda em que a pessoa recebe uma escritura, né? Ela tem uma cessão de uso perpétuo enquanto ela mantiver aquela anuidade, aquela taxa anual em dia, ela tem direito ao uso desse espaço que ela vai estar fazendo a aquisição, né? Matheus, cremação aqui em Santa Maria é algo relativamente novo, né? E vocês têm o crematório há quantos anos? Desde 2017 a gente entrou no cemitério, o crematório foi licenciado em 2020. Isso. Mas assim, algumas pessoas ainda têm uma impressão de que é caro, de que é inviável. Conta pra gente, assim, no geral, um custo de uma despedida de uma pessoa, entre sepultar, que daí depois vai ter umas taxas, anuidades e tal. Não é algo inacessível, ou é? Não, a cremação hoje ela custa R$ 2.980. Então, quando as pessoas perguntam, é mais barato cremar ou é mais barato sepultar? Depende. Se a pessoa já tem um local para sepultar, se torna mais barato sepultar. Por quê? Porque ela vai pagar só a taxa de abertura, de fechamento, vai fazer o investimento na pedra, no revestimento, né, que ela vai colocar posteriormente. Agora, se ela não tem um local para sepultar, a cremação se torna mais barata, porque a cremação custa R$ 2.980. E a cremação ela não vai te gerar despesas futuras, porque você, uma vez pago os 2.980, você vai receber a urna com os restos mortais cremados, acomodado em uma urninha padrão, e você vai dar a destinação que você quiser. Agora, por que seria mais barato? Só porque não gera despesa futura? Não. Porque com R$ 2.980 você não consegue adquirir um espaço cemiterial, né? Hoje em Santa Maria, o único cemitério que tem espaço à venda é o Parque da Memória, que são os nossos 2 cemitérios, que é o cemitério Santa Rita e o cemitério São José. Mas para fazer a aquisição, você vai gastar mais do que os 2.980 da cremação. Vai gastar ou 4.990 numa gaveta do cemitério São José, ou vai gastar 9.900 na aquisição de um terreno duplo
no cemitério Santa Rita. Lembrando que isso são valores tabelados pelo município, não é um valor que vocês definem, é isso? Não, todos os valores, sim, né? Sim. Todos os valores praticados pelo Grupo L Fórmulo são tabelados pelo município. O valor da cremação, o valor das gavetas, o valor dos terrenos, dos jazigos, valores de abertura e fechamento de túmulos, valores de exumação, anuidades, tudo isso consta em tabelas de preço em decretos ou no Código Tributário Municipal, enfim, todos eles são respeitados porque nós somos concessionários, né? Sim. Nós não somos proprietários dos empreendimentos, nós somos contratados, entre aspas, pelo município para promover melhorias e fazer a gestão de forma privada desses empreendimentos cemiteriais com a contrapartida de instalação de crematório, por ter conhecimento técnico e tudo que foi exigido na época da licitação. A gente acompanhou bem essa concessão, né, para o Grupo L Fórmulo, porque antes, quando era o cemitério São José Municipal, a gente via uma série de problemas. Mato alto, abandono, qualquer um entrava lá dentro. E a gente notou que com a concessão houve uma grande mudança, além de garantir limpeza, segurança, vocês fizeram outros investimentos. E essa política de gestão dos cemitérios com a concessão, como que vocês avaliam e que investimentos vocês fizeram aqui em Santa Maria? Sim. Nós avaliamos muito positivamente, tá? A transferência da gestão cemiterial do poder público para o poder privado raramente não dá certo, tá? Porque o poder privado, a partir do momento que a empresa privada que participa de uma licitação, ela apresenta suas credenciais e ela mostra que ela tem conhecimento técnico para transformar aquele espaço naquilo que o município, que o ente público imagina para a sua cidade, via de regra dá certo, tá? São poucas as experiências que deram errado. A população de Santa Maria é unânime em dizer que foi um grande feito da prefeitura a transferência dos cemitérios para o poder privado. Na época, a licitação que foi montada pelo município, ela previa uma série de investimentos. Por quê? O que o município fez na época? Ele fez um levantamento dos seus 2 empreendimentos cemiteriais, o cemitério São José e o cemitério Santa Rita, listou tudo aquilo que não estava de acordo com o que uma necrópole exige, né, ou deve entregar para as famílias que têm os seus entes queridos lá sepultados, e ela colocou isso como atribuições, como obrigações contratuais para o vencedor da licitação executar. Então, à época, nós analisamos o edital, analisamos o contrato e entendemos que a gente era capaz e nós tínhamos as credenciais necessárias para fazer isso. Nós já tínhamos sido administradores de um cemitério em Caxias do Sul, mas um cemitério privado que transferiu a administração para nós, e nós analisamos e dissemos, olha, vamos encarar este desafio. Então, assumimos o cemitério Santa Rita, o cemitério São José, fomos obrigados a fazer todo o muramento dos 2 cemitérios, a realizar uma série de arruamentos, né? Fazer toda a drenagem dos 2 empreendimentos, que alagavam bastante, fizemos todo o sistema de drenagem, reformamos as capelas antigas que tinha no cemitério Santa Rita, eram 7 capelas, nós transformamos em 4, e construímos mais 3 salas velatórias, que é onde está instalado o empreendimento crematório. Então, teve melhorias também em relação a câmeras de segurança, a manutenção constante, né? A gente via que isso ficava abandonado quando era do município, né? Sim, porque dentro do edital, ele é muito claro em dizer o seguinte, o dono, a pessoa que tem um terreno dentro do cemitério Parque Santa Rita ou dentro do cemitério São José, ela tem a obrigação de pagar anualmente uma taxa de conservação. Essa taxa de conservação,
ela é que dá viabilidade financeira para um empreendimento cemiterial. Então, a partir do momento que nós passamos a receber as taxas de manutenção, nós passamos a, de fato, realizar as manutenções. Sim. É muito mais difícil para o poder público fazer isso, porque as taxas de manutenção entram para um caixa geral e o cemitério não consegue medir quanto entra e quanto precisa para fazer as melhorias ou a própria manutenção. Então, a partir do momento que nós assumimos, a gente fez os investimentos que estavam previstos contratualmente e passamos a gerir o dinheiro das taxas de manutenção. Quando eu falo gerir, é a diferença entre um caixa único de um poder público com um caixa de uma empresa privada. Então, a partir do momento que uma empresa privada passa a gerir, ela olha e diz assim, bom, eu tenho X terrenos aqui, mas eu tenho 30% de inadimplência. Então, eu devo receber, na época tal do ano, tantos reais. Bom, tantos reais eu consigo manter esse cemitério com 6 pessoas na operação de campo, mais 2 na operação de crematório, mais X nas operações de capelas mortuárias. A partir dali é que a gente passou a fazer a gestão. Nos primeiros anos, óbvio que a gente teve que puxar bastante dinheiro para fazer investimentos, porque em paralelo nós vínhamos fazendo os investimentos obrigatórios, câmeras de segurança, muros, ruas, drenagens, mas depois a gente conseguiu estabilizar com as taxas de manutenção. Hoje mesmo eu estive num veículo de comunicação aqui de Santa Maria, falando sobre a importância das famílias estarem em dia com as suas taxas de manutenção, porque a mesma lei e o mesmo regramento que diz que as pessoas têm que devem pagar anualmente, ela também nos dá o direito, como concessionários, de retomar, de encerrar a cessão de uso daquela família. Então, aquela família que não está com o pagamento em dia, ela pode ter a sua cessão de uso encerrada, ou seja, nós, como gestores, podemos pegar aquele espaço de volta e ceder para outra família. Sim. Então, por isso que a gestão privada de cemitérios, ela é uma grande solução que os municípios devem buscar ao longo dos próximos anos. São Paulo acabou de fazer isso, Santa Maria foi a primeira do Rio Grande do Sul, foi um projeto bastante inovador, fez com que o município trouxesse bastante economia e muita melhoria visivelmente palpável pela população. Entre as obras, o crematório também, a gente sabe que teve investimentos ali em mais gavetas, né? Um espaço ali com mais popularmente chamadas gavetas. Somando tudo, melhorias na infraestrutura do Santa Rita, do São José principalmente, que era bastante abandonado pelo município, mais crematório, mais gavetas. Quantos milhões vocês investiram aproximadamente? Nós investimos, nós temos inclusive o cálculo, tá? Sim. Nós temos lá um investimento puro de mais de 5 milhões de reais. Então, o São José, ele era bastante abandonado, mas ele não foi o que recebeu mais investimentos, porque ele ocupa uma área de 1,3 hectares. Então, este cemitério, bom, quais foram os investimentos? Ruas, drenagem, muros, câmeras, iluminação e 200 carneiras, que era uma obrigação contratual. E todas já estão vendidas ou não? As carneiras? Aquelas 200 já, mas nós tínhamos mais 280 que já existiam, só que elas estavam todas com um cadastro precário, ou seja, eram pessoas que haviam falecido, sido sepultadas lá e que nunca mais tiveram os seus familiares reclamando por aqueles corpos. Então nós lançamos editais, chamamos essas famílias, realizamos o cadastramento daquelas que tinham, pedimos para que eles dessem uma outra destinação, realizamos a reforma daquelas 280 que já existiam. Então hoje nós construímos 210, já tinha 280, hoje são 490 no cemitério São José. Reformamos e recolocamos elas para novas sessões de uso. O cemitério Santa Rita, sim, esse recebeu um investimento altíssimo, porque nós tivemos todas as construções, a construção de 3 capelas mortuárias, a compra de um forno crematório, o licenciamento do forno crematório. Nós fizemos lá estacionamento
gigantesco, né? Então nós temos um estacionamento muito grande e nós temos a reforma das capelas que foram reformadas, que eram aquelas antigas. E esse forno importado dos Estados Unidos. Sim, o nosso forno é americano. Então ali nós superamos os 5,5 milhões. Quando eu digo de investimento puro, por quê? Porque ao longo dos anos a gente teve faturamentos nesse empreendimento. Então uma parte do ganho do faturamento, né, da nossa lucratividade, ela foi reinvestida. E investimento puro foi desembolso, né? Foi dinheiro que se buscou junto ao BRDE, financiamentos do governo também, para poder proporcionar isso à população. E que diferenciais isso gera no mercado aqui para vocês? Olha, nós nos consideramos a empresa com a melhor estrutura de capelas mortuárias da cidade de Santa Maria, porque nenhuma empresa em Santa Maria consegue ofertar uma composição de serviços como nós temos. Nós temos capelas mortuárias de padrão superior, nós mudamos o conceito dos velórios em Santa Maria. Essas capelas mortuárias, elas atendem tanto para quem faz sepultamento no São José ou no Santa Rita, como para quem opta pela cremação. Quando a família opta pela cremação, a própria capela já é adaptada, toda automatizada, com um sistema bastante moderno, para a realização de cerimonial de despedida, porque nós sabemos como funciona o sepultamento. O sepultamento, você está na frente da gaveta, na frente do jazigo, e ali, quando é fechado, encerra. Então, quando a família opta pela cremação, para que não fique algo vazio, fechou o caixão e acabou. Não. Nós temos um cerimonial de despedida elaborado, estamos com profissionais treinados para a execução desses cerimoniais de despedida e salas equipadas com tecnologia para que se possa entregar para as famílias uma finalização, um momento de despedida digno, que as famílias possam, inclusive, usar isso no seu tratamento do luto, né? No seu luto, que ele inicia ali como tendo feito uma entrega, né? Uma finalização à altura da vida daquela pessoa. E também essa estrutura, ela é casada, digamos, né, com uma série de diferenciais. Estacionamento amplo, sem cobrança, um lugar de reflexão, não é um lugar dentro da cidade com as interferências externas. Então, nós temos segurança de dia e de noite, nós temos uma equipe de prontidão para atender as famílias de Santa Maria 24 horas. Então, nós entendemos, nós temos convicção de que nós temos o melhor espaço de Santa Maria hoje. Qual santamariense imaginou que na sua cidade ele estaria fazendo um sepultamento e o caixão com a sua pessoa falecida estaria sendo transportado por um carrinho elétrico, como a gente vê nos filmes americanos, como a gente vê na realidade americana. E isso é o que nós entregamos hoje em Santa Maria. Nós temos um carrinho elétrico para fazer esse transporte, então as pessoas fazem o velório na nossa capela, da nossa capela o corpo é transportado por um carrinho elétrico dentro de um campo que está bem cuidado, com a dignidade que o momento merece e que as pessoas merecem, porque elas confiam a nós, os seus entes queridos, e elas dizem, não, eu vou confiar a vocês o meu pai. Então elas confiam em nós, elas sabem que a gente vai fazer a cremação de forma responsável, vai entregar as cinzas de forma responsável, vai fazer o sepultamento de forma digna e vai cuidar daquele espaço como as pessoas esperam. Nessa questão da cremação, mais especificamente, mas também dos sepultamentos, é uma dúvida que eu tenho em relação a... Eu não preciso, vocês não têm hoje funerária em Santa Maria, mas vocês atendem qualquer funerária de Santa Maria e da região, ou seja, se a pessoa quiser cremar um ente querido, né, pode procurar vocês, pode ir na funerária de sua preferência e dizer, não, mas eu quero velar e cremar lá no Santa Rita, é isso? É isso mesmo. As pessoas... Porque há uma dúvida em relação a isso, né? As pessoas, quando uma pessoa falece no hospital, o hospital chama o responsável familiar. Eu vou fazer aqui o caminho
que um cliente faz, né? Um cliente, uma família faz quando uma pessoa falece. A jornada do cliente, como hoje se fala muito, né? Então, no momento que uma pessoa falece, o hospital chama o familiar responsável. Lá no hospital, a pessoa vai dizer, bom, eu autorizo a empresa funerária tal a fazer a remoção do corpo. Aí o hospital pergunta, vai ser sepultamento ou cremação? Aí é por uma questão legal, tá? Porque quando é sepultamento, um médico dá a declaração de óbito. Quando é cremação, a lei do registro civil exige 2 assinaturas. Aí a pessoa diz, é cremação. Aí ela fez a opção pela funerária dela, né? Ela foi até a funerária, lá ela fez as suas escolhas, ela escolheu o caixão, ela escolheu o horário que vai ser a finalização e entregou as roupas, os documentos, cumpriu as proformas burocráticas, né? E aí a funerária vai dizer, onde será o velório? Né? Então a família diz, não, eu quero cremar, vou fazer no cemitério Santa Rita, lá no crematório Santa Rita. Ou vou sepultar, onde o senhor quer fazer o velório? Vou fazer o velório no cemitério Santa Rita, no cemitério Santa Rita para sepultar no São José. Todas as funerárias de Santa Maria atendem e direcionam os velórios, estão aptas ou autorizadas a direcionar os velórios para o cemitério Santa Rita, para o crematório Santa Rita, assim como nós atendemos toda a região. Por quê? Porque nós, sendo o único crematório da região central do Rio Grande do Sul, a gente acaba atendendo muito Cachoeira do Sul, Restinga Seca, São Cepé, São Pedro. Todas essas cidades do entorno, elas trazem as funerárias daquelas cidades trazem os corpos para cremar em Santa Maria. Normalmente aquelas cidades fazem os velórios lá, mas as cremações de Santa Maria, via de regra, o velório é feito no nosso crematório, assim como os velórios são feitos para sepultamento nos nossos cemitérios. Mas sim, respondendo especificamente ao início da tua pergunta, todas as empresas funerárias de Santa Maria podem direcionar, podem atender e podem indicar o cemitério Santa Rita, o crematório Santa Rita, para velórios e para sepultamentos. Mas se uma funerária aqui da região, de outra cidade, sei lá, ela disser, não, mas não dá para levar para Santa Maria, para o crematório, porque às vezes tem parcerias, né, de empresas Sim. com outros crematórios. Isso não é verdade. Desde que a pessoa queira, né, a família queira, pode vir para cá. Sim, a família ela sempre tem o direito de escolha. Então, a família ela vai chegar em qualquer empresa funerária, seja de Santa Maria, seja de outra cidade, e ela vai dizer, eu quero fazer a cremação no crematório Santa Rita de Santa Maria. A empresa funerária até poderá dizer, eu tenho o crematório, eu trabalho com o crematório de outra cidade. Mas ela nunca poderá obrigar a família a optar por aquele crematório. Uhum. A família sempre vai ter o direito de escolha e é por isso que nós divulgamos os nossos empreendimentos, nós mostramos a qualidade e a transparência da nossa empresa para que as famílias façam a opção e que elas confirmem essa opção quando elas estão na frente de um agente funerário, de um atendente de uma empresa funerária, elas confirmem dizendo, não, eu quero fazer no crematório Santa Rita, é o meu direito escolher, eu sei quanto custa, eu sei como que é o contrato com o município, a família sempre tem o direito de escolha. E não tem aquela questão, por exemplo, de uma funerária de alguma cidade aqui da região, dizer assim, não, mas em tal lugar é mais caro, ou às vezes elas embutem o preço. Pode ocorrer isso? Sim, acontece. Acontece com uma certa frequência, principalmente em capelas de velório, tá? O que eles fazem em geral? Assim? Aqui em Santa Maria, vou falar assim pelo que eu escuto, em Santa Maria é muito comum a família chegar na empresa funerária e ela fazer a contratação do funeral e no funeral eles ser uma espécie de pacote, digamos, né? E então a família diz, eu quero fazer o velório lá no cemitério Santa Rita, lá no crematório Santa Rita. E a empresa diz, não, mas lá a senhora tem o custo da capela. E aí a família diz, sim, mas eu quero arcar com o custo da capela, né? Eu não vou usar a sua. Né? Se for alguma empresa que tem capela mortuária e que faça e que tem essa prática, a família diz, não, mas eu não vou usar a sua. Não, mas a minha eu não cobro.
A minha está embutida. Então, isso seria até uma venda casada, talvez, né? Então, isso acontece, a gente sabe que acontece, E mas... na prática, às vezes, o preço está embutido em outro serviço. Está em algum outro serviço, não existe milagre, né? Não existe milagre. Então, a gente sabe, nós somos do meio há muitos anos, a gente sabe os custos. Evidentemente, a nossa empresa, ela tem por prática, nós temos, os nossos funcionários, eles são 100% registrados e todos os salários são 100% na folha de pagamento, são salários com hora extra, com 13º, com férias, tudo dentro da legalidade. Então, não tem como fazer milagres. A gente sabe que é assim que funciona. Nós funcionamos dessa forma, sabemos que não... Matheus, e nessa linha, a gente observa que muita gente prefere se programar, né? Ou seja, não deixar para o filho, para a filha, para um parente, para a esposa ou marido, no momento de dor, de sofrimento, ter que resolver essas questões de funeral. Nesse aspecto, de que forma que vocês auxiliam as pessoas? Tem esses planos crematórios? Como que funciona? Também tem aqui em Santa Maria? Sim, Deni. A gente fala sobre isso nos nossos treinamentos internos e nas próprias conversas com famílias que nos procuram. A gente faz uma comparação que talvez não seja tão... não sei se ela é simpática ou não, mas vamos lá. Quando a esposa da gente, nós dois somos casados, temos filhos, né? Quando a nossa esposa engravidou, a gente teve 9 meses para organizar tudo para receber aquela criança. Né? Então, a partir de uns 90 dias, a gente descobriu se era menino ou menina, aí a gente começou a montar o quarto, a gente comprou tudo que tinha que comprar, enfim, né, para montar aquele espaço. E aí a gente pensa, nós temos uma vida inteira para organizar um momento que a gente sabe que ele vai acontecer. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que ele vai acontecer. Então, a gente se prepara tanto para receber uma vida nova, né? E a gente tem tão pouco tempo, que é 9 meses, é rápido, né? Tem outras coisas para se preocupar, né? Porque tu tem o teu trabalho também, tu já tá pensando como é que vai ser quando tu vai ter filho. E aí a gente tem uma vida inteira para se programar para a questão do dia final, né? Do dia que a pessoa vai falecer, seja para a gente mesmo ou para uma pessoa nossa da família. Acompanhando isso, esse raciocínio, que aqui eu estou falando ele de forma lúdica, né? Muitas pessoas têm feito isso. Então, é muito comum a pessoa ir para o nosso crematório e ela diz, eu quero deixar tudo programado. Eu quero comprar a minha cremação, eu quero deixar ela paga, eu quero deixar escrito que eu quero ser cremado e que as minhas cinzas tenham a seguinte destinação. Então, é pensando nisso e acompanhando essa evolução cultural, né? E de hábitos, né? Já que a gente falou tanto antes, é que a gente tem também, a gente disponibiliza isso em todas as regiões que nós atuamos. A gente tem o plano Recordare, que é o plano de cremação. Em Santa Maria ele pode ser pago em até 36 vezes, menos de R$100 por mês, pago em 36 vezes. Assim como os espaços cemiteriais, a gente também disponibiliza para a venda antecipada. Então a família vai lá e nos compra em 24 vezes. Para utilizar, ela tem que ter terminado de pagar, ou se ela precisar durante o parcelamento, ela vai ter que passar um cartão em 12 vezes para pagar o saldo devedor. Mas isso é porque eu estou falando do espaço final. Mas é muito comum, eu até a semana passada em Caxias do Sul, eu fiz uma declaração em vida para uma pessoa em que ela pediu até para que constasse na declaração em vida a oração de Santo Agostinho, que ela queria que fosse lida ou falada por alguém na sua despedida final, assim como ela queria a destinação das cinzas fossem tais, né? É muito comum a gente promover esse planejamento que as famílias querem. A gente faz declarações em vida, orienta que a família faça o registro em cartório, mas isso é uma prática muito comum, ela está evoluindo bastante. Nós temos pessoas preparadas para vender, mas preparadas para organizar e orientar, porque é sempre bom que a pessoa deixe escrito, quando ela não tem familiares, que ela deixe essa opção escrita e registrada em cartório, para dar mais segurança jurídica.
Porque nós exigimos a assinatura de 2 familiares ou de um familiar e uma outra pessoa. Então, assim, é muito comum, é muito acessível e é uma prática que eu vejo que ela vai evoluir demais, ela vai crescer, porque eu vejo, nós sentimos no balcão da nossa empresa, a gente diz balcão, a gente sente esse aumento constante dessa prática. Porque é comum também as pessoas chegarem no momento de muita dor e vira uma dor de cabeça, né? Sim. Tem que resolver uma série de questões. Exato. Então é por isso que eu fiz o comparativo com o nascimento de uma criança, né? A gente organiza aquilo tudo em 9 meses para que quando aquela criança nascer a gente possa dar atenção para aquela criança, né? Então por que que a gente não pode nos programar em vida? Ah, eu tenho meu pai vivo. Eu vou me programar em vida e vou deixar a cremação dele paga, vou deixar o funeral dele contratado, porque no dia da passagem dele eu quero prestar a minha homenagem, eu quero receber os meus conhecidos, porque faz parte do processo, e poder dar atenção para eles e para aquele cerimonial de despedida que o meu pai merece. Então, por que não deixar programado em vida? Por que não deixar organizado, né? É fácil, é tranquilo, as pessoas não precisam ter vergonha de deixar isso organizado, elas podem fazer e pedir sigilo, elas podem fazer e pedir sigilo, mas registrar em cartório, tornar o documento público, mas ele não, quando a gente diz tornar público, é dar legalidade a este documento de forma pública, né? Não é que a gente vá publicizar o documento, né? Sim. Então, é muito comum as pessoas fazerem e eu acho uma solução assim magnífica. Em algum momento do ano ou da vida, vale a pena também, né? A pessoa conversar com a família, né? Conversar, se um dia acontecer comigo, o que eu gostaria de fazer? Até para ficar claro, evitar mais sofrimento, porque a gente também sabe que às vezes há divergências nas próprias famílias. Com Uma certeza. pessoa quer cremar, outra quer sepultar em tal lugar, outra acha que não é assim, ou que o velório não tem que ser. Isso também acontece? Vocês presenciam muito esses conflitos familiares? Acontece, mas eu te digo, Deni, se o empreendimento que está com essa família, tá? O crematório, ele está com uma família, o atendente do crematório está com uma família diante de si. E um filho quer cremar e o outro não quer cremar. Se o atendente dessa empresa for uma pessoa que foi desenvolvida para tratar desse tema, ele consegue fazer com que os dois se entendam, pelo menos nesse aspecto. Porque o cremar ou sepultar não vai mudar para esses. Se eles estiverem discutindo por questões religiosas, não tem religião que se oponha à cremação, a não ser lá o judaísmo ortodoxo. Então, ok. Se eles estiverem discutindo por causa da destinação, hoje é possível tu fracionar as cinzas. Então tá, se eu quero levar para minha casa, mas a minha irmã quer colocar no cemitério, ok, a gente coloca em 2 urnas, faz o fracionamento. Então, se o profissional funerário for preparado, ele consegue sanar dúvidas e encontrar alternativas. A própria lei? A própria lei do serviço do registro civil, ela prevê que será cremado aquele que tiver em vida declarado a sua vontade, desde que satisfeitas as exigências com a assinatura de 2 médicos ou autorização judicial, dependendo da causa do falecimento. Então, é muito fácil, digamos, mesmo que naquele momento delicado, o profissional funerário orientar a família e fazer com que eles consigam chegar a um consenso. Isso é muito tranquilo. Sim. E a gente viu, né, você falou durante a nossa entrevista que houve uma mudança muito grande nas últimas décadas de hábitos, de questões culturais, de como que as pessoas se relacionam com a questão de cemitério, a questão de cremação. Isso está mudando muito o mercado funerário, questão da legislação, quais as condições atuais. E também a gente sabe que, em relação às prefeituras, algumas prefeituras ainda têm funerárias, por exemplo, que não são contratos precários, não tem licitação, né, que deveria ser feito. Sim. Como que vocês veem esse mercado hoje no estado? Sim. Então, vamos falar um pouquinho de uma análise jurídica
e de uma análise de mercado. Em termos de mercado, o que a gente tem observado, as práticas, além daquelas que nós discutimos sobre cremação, é que depois da pandemia, as famílias se afastaram um pouco do ato fúnebre, sabe? Então, isso é uma pena. Tá? Porque a gente entende e a psicologia, a ciência diz que o velório, o contato com o corpo, o contato com os familiares, o abraço, o toque, ele é muito importante para o luto, para o tratamento do luto ou para que o luto não se torne um problema, porque o luto todo mundo passa, mas ele pode ser mais doloroso ou menos. Nesse aspecto, falando em mercado, eu acho que a principal mudança foi essa. Os hábitos, ok, alguns sepultam, outros cremam, existe sim essa variação. Eu notei que nos últimos anos não tem tido velórios de madrugada em alguns locais, coisa que até há alguns anos era inaceitável, né? Era inaceitável, né? Na nossa cidade, em Caxias do Sul, numa das cidades de atuação nossa, ainda tem muitas famílias que passam a noite inteira. Então, claro, existe a questão da segurança. Nós temos segurança no cemitério, então as famílias que optam por passar 24 horas, sem problema algum, nós temos segurança e nós temos a estrutura montada para atender 24 horas. Mas é uma prática que se tornou pouco comum. As famílias acabam por indo para casa, né, ir para casa e abrir a capela logo na manhã seguinte. Então, em termos de mudança cultural e de atendimento funerário, digamos que essas foram as principais. Agora, abordando um pouco da questão legal, qual é a evolução da legislação? Vou usar o exemplo de Santa Maria. Santa Maria, ela previa que as empresas seriam concessionárias por meio de uma licitação. Todas as empresas que atuam hoje, elas passaram por algum processo licitatório ou de contrato com o município e todos esses contratos já venceram. O município precisa abrir licitação. Todas elas estão com um contrato precário. Não é só Santa Maria. Isso acontece em muitas cidades do estado. Isso as empresas funerárias. As empresas funerárias. Por exemplo, nós temos um contrato de concessão para a gestão do cemitério público, para a exploração do serviço de cremação. Agora, a exploração do serviço funerário, a legislação funerária, a Constituição prevê que ela é de âmbito municipal, por ser um serviço essencial, de utilidade pública. O município não pode não ter serviços funerários, porque independente de classe social, as pessoas vão falecer, né? Então não importa se mesmo que seja pago. Não. Tem que ter, né? Que nem o serviço de transporte público, né? As pessoas têm que trabalhar, elas precisam se deslocar, elas precisam ter esse transporte público disponível para elas. Então, o serviço funerário ele é regrado pela municipalidade. O município escolhe se ele quer livre mercado e ele contrata o serviço para as pessoas em vulnerabilidade social, ele abre uma licitação e diz, bom, quem me fizer por menos eu contrato para fazer o serviço das pessoas em vulnerabilidade social. Ou ele faz uma licitação, um contrato, e ele diz, olha, eu quero uma contrapartida em troca da exclusividade, assim como ele fez conosco. Né? Nós temos contrapartidas, 5% de cremação gratuita, né? Vocês vão explorar o serviço de crematórios, está lá no Código de Posturas, que deve ser por licitação, abriu licitação, vocês vão explorar e vão me dar 5% de contrapartida. Então, via de regra, os municípios fazem o quê? Quando eles licitam para fazer um contrato de concessão, eles pedem uma contrapartida. Bom, eu vou licitar, agora eu entendo que Santa Maria... tem 6 funerárias seriam o número ideal para Santa Maria. As 6 funerárias que se habilitarem no processo licitatório terão que me dar X% de gratuidade. Não é o que foi feito em Santa Maria. Santa Maria está hoje em caráter precário. As empresas que estão operando têm contratos, elas não estão ilegais, elas estão regulares, porque elas possuem alvará, deduzo eu, né, que todas elas estejam trabalhando com alvará. Porém, contratualmente, para fins de análise jurídica, elas estariam em caráter precário porque elas não têm um contrato em vigor. Então, os municípios não é que tenha tido uma evolução nesse setor, nessa linha de análise. Tem as suas variações, cada município faz o que bem entender, né? Porque tem uma observação muito importante.
não adianta tu aumentar o número de funerárias, porque não vai aumentar o número de óbitos, né? Então, eu vou abrir para mais 6 funerárias, mas não vai aumentar o número de óbitos. Agora, também não é correto não permitir que outras abram. Então, os municípios, eles fazem as suas análises e eles tomam as suas ações conforme a sua estrutura, né? E vocês do Grupo L Fórmula, vocês, diferentemente, vocês têm um contrato com o município, não é um contrato precário, é um contrato legal de uma concessão, é isso? Sim, nós temos um contrato vigente, né? Ele iniciou em 12 de abril de 2017. Ele é um contrato de 15 anos mais 15 anos. E atualmente ele está em vigor, nós cumprimos todas as exigências contratuais, o município tem os seus direitos, ele tem o direito de pedir as contrapartidas, né, que é a cremação gratuita para as pessoas em vulnerabilidade social, até para não utilizar um número excessivo ou excedente de gavetas públicas, né, que eles possuem nos seus cemitérios públicos. Eu te diria que nós estamos satisfeitos em termos contratuais, né? Nós ainda temos agora que buscar os investimentos feitos, mas nós sabemos que ao longo dos anos as famílias vão manter os seus túmulos em dia, vão continuar fazendo as suas contribuições financeiras anuais para a manutenção, que é em cima disso que foi feito o cálculo de viabilidade desse empreendimento, feito pelo município e feito por nós quando nós estudamos o processo licitatório e optamos por entrar no mercado de Santa Maria dessa forma, né, por meios contratuais e pela gestão de cemitérios públicos, que é uma expertise nossa, né, que é a gestão cemiterial. Então, em um resumo geral hoje dos nossos negócios aqui em Santa Maria, do nosso negócio em Santa Maria, que é o Parque da Memória, que é composto pelo cemitério São José, cemitério Santa Rita, crematório Santa Rita e as capelas mortuárias, capelas velatórias, nós estamos, assim, satisfeitos pelo reconhecimento que a gente teve da população, nós estamos felizes por a comunidade de Santa Maria confiar em nós e confiar a nós, os seus entes queridos. Queremos entregar mais, queremos trabalhar mais em Santa Maria, queremos promover melhorias ainda, entregar modernidade, mudar o conceito, continuar mudando o conceito funerário da cidade de Santa Maria em termos de velório, em termos de destinação de cinzas, em termos de cuidado, de ambientes para reflexão. E esperamos que a comunidade esteja não só nos reconhecendo quando falam conosco, como quando elas discutem em casa qual é a sua opção, qual é a sua preferência, que elas estejam lembrando que o Grupo L Fórmula, que é quem administra o cemitério Santa Rita e todos os empreendimentos que fazem parte do Parque da Memória, que elas possam discutir e um dizer para o outro, né? Essa empresa é confiável, essa empresa ela atua nesse mercado desde 1957 e ela me passa a confiança necessária para eu poder fazer uma compra antecipada, um planejamento em vida e para que eu possa continuar depositando a minha confiança e os meus familiares nos empreendimentos geridos por essa empresa. Esse é o nosso objetivo e eu imagino que a gente eu tenho certeza de que a gente está entregando isso para a comunidade de Santa Maria. Para encerrar nesse bate-papo, alguma mensagem final ainda? Olha, dizer para a população de Santa Maria que nós não somos apenas uma empresa que cobra, nós não estamos aqui para ser um balcão de negócios. Nós estamos aqui para entregar o que tem de mais moderno, nós estamos aqui para entregar uma empresa com confiança, uma empresa correta, que paga os seus tributos, que registra os seus funcionários e que promove anualmente encontros. Dia das Mães, Dia dos Pais, finados. E esse é o momento que a gente está próximo da comunidade, trazendo bastante gente para dentro dos nossos empreendimentos e ali a gente quer que as pessoas possam transmitir para nós as suas críticas construtivas, porque nós estamos sempre abertos a fazer melhorias e nós estamos contentes
em promover essas melhorias e receber esses retornos, até quando negativos, porque os retornos negativos é que nos fazem melhorar sempre. Então essa é a nossa mensagem final para a comunidade de Santa Maria, e um agradecimento, evidentemente, muito especial pela confiança que todos estão depositando na nossa empresa. Tá ok. Obrigado, então, Matheus Fórmulo, diretor comercial do Grupo L Fórmulo, que, né, tem atuação em Santa Maria, Caxias e várias cidades do estado. Uma empresa de longa trajetória, desde 1957, então, o que passa muita confiança, né? E também conhecimento, responsabilidade pelo que faz. Obrigado, então, e um grande abraço. Obrigado, um abraço.